Você já tentou entender o amor e acabou no meio de um caos completo? E se duas pessoas começassem um relacionamento baseadas em mentiras, uma apostando que conseguiria conquistar e a outra tentando ser a pior companhia possível? 30. Dias de Caos e Amor é exatamente isso. Uma comédia romântica cheia de reviravoltas, encontros absurdos e sentimentos que escapam do controle. Se você já viveu um relacionamento onde nada saiu como planejado, mas de algum jeito deu certo, essa história é para você. Ela mostra que, mesmo quando tudo começa errado, ainda dá para encontrar algo real, desde que a gente tenha coragem de rir, de errar e de tentar de novo. Fica até o fim. Prometo que o caos vale a pena. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Kevin Andrade tinha um talento peculiar. Conseguia convencer qualquer cliente de que precisava desesperadamente de algo que nem sabia que existia 30 segundos antes. Era assim que ele vendia campanhas. Com carisma, improviso e aquele sorrisinho torto de quem já ganhou antes do jogo começar. Na manhã daquela segunda-feira, entrou na sala de Sérgio, o diretor da agência ZZ, como quem entra em um palco. Camisa social dobrada nos cotovelos, blazer casual jogado no ombro, confiança pingando no carpete. Kevin, se for mais uma proposta de campanha com trocadilho, eu juro que me demito, disse Sérgio antes mesmo do bom dia. Relaxa, chefe. Hoje eu vim falar de promoção. A minha. Sérgio soltou uma risadinha seca e girou na cadeira. Ele gostava de Kevin. Só não sabia se confiava nele para liderar uma equipe sem transformar o lugar num episódio de The Office. E por que eu te daria a gerência de criação? Porque você sabe rimar desodorante com confiante? Porque eu sei vender até promessa vazia. E isso é basicamente o que a gente faz aqui, respondeu Kevin, cruzando as pernas. Mas olha só, tenho uma ideia, uma prova prática, uma campanha pessoal. Sérgio bufou. Sempre vinha uma dessas. Vamos lá, me surpreenda. Me dá 30 dias, eu escolho uma mulher qualquer, uma completa desconhecida, e faço ela se apaixonar por mim. Se eu conseguir, você me dá a promoção. Se não, nunca mais toco no assunto. O silêncio foi quase cinematográfico. Você quer transformar a sua ascensão profissional num filme da Netflix ruim? Perguntou Sérgio, erguendo uma sobrancelha. Prefiro chamar de estudo de campo em psicologia da persuasão emocional. Sérgio riu. Por cansaço, talvez. Ok, você tem 30 dias, mas quero provas. Mensagens, encontros, sinais de afeto. Se você mentir, Kevin, você vai parar no setor de atendimento ao cliente. Para sempre. Kevin levantou com um sorriso vitorioso. A guerra estava declarada. Do outro lado da cidade, Júlia Lopes terminava o terceiro café da manhã e o segundo parágrafo de uma matéria que não queria escrever. Se eu tiver que cobrir mais uma coletiva sobre o aumento do preço do pão francês, eu mesma vou começar a vender pão, murmurou batendo no teclado. Clara, sua colega e melhor amiga desde a faculdade, apareceu encostada na porta da redação com um croissant na mão. Já tentou escrever sobre relacionamentos tóxicos? Sempre rende clique. Relacionamento em 2025? A única coisa mais instável do que isso é o nosso Wi-Fi. Mas aí Júlia teve uma ideia. Não só uma ideia, um plano. E se eu fizer um experimento? Algo real. Um teste de campo. Com pão francês? Com homens. Clara arregalou os olhos. Medo. Júlia se levantou animada, gesticulando como quem apresenta um TED Talk. Eu vou escolher um cara aleatório e tentar fazer com que ele me deteste em 30 dias. Tudo dentro das normas do bom jornalismo investigativo, claro. E documentar tudo. Comportamento, reações, conversas. Isso soa cruel. Soa realista.
Quero mostrar como os homens se afastam quando as mulheres não performam o namorável. Sabe, quando somos esquisitas, intensas, autênticas. Clara mastigou devagar. Você é brilhante e um pouco assustadora. Obrigada. Preciso só achar um voluntário involuntário. Naquela sexta-feira à noite, o destino resolveu rir baixinho. Kevin ajeitou o colarinho, borrifou perfume no ar e passou por baixo, como se fosse uma névoa mágica da sedução. Escolheu um bar badalado no centro. A missão era simples: encontrar alguém interessante e carismática, de preferência com personalidade forte, o tipo de mulher que ninguém imaginaria que cairia fácil. Júlia entrou no mesmo bar com o cabelo preso de forma estratégica, maquiagem mínima e um caderninho marrom na bolsa. Olhos atentos, ela escaneava os homens com critério antropológico. E então, como se o universo estivesse escrevendo o roteiro de propósito, eles se viram. Kevin sorriu. Júlia revirou os olhos, mas manteve o olhar. Os dois escolheram um ao outro. Alvos perfeitos, missões claras. Nenhum dos dois imaginava o tamanho do desastre que estavam prestes a provocar. Juntos. O bar estava no auge do seu caos charmoso. Garçons desviando de clientes como se jogassem queimada, conversas cruzadas em várias frequências e um som ambiente que misturava indie pop com sucessos nostálgicos dos anos 2000. O tipo de lugar que achava que servia coquetéis artesanais, mas errava no equilíbrio do limão. Kevin escolheu o balcão. Era estratégico. Dali tinha visão de quase todo o salão. Poderia puxar papo com o bartender e não parecia desesperado. Pediu um gin tônica e analisou o ambiente com olhos de caçador profissional, ou pelo menos, de alguém que assistiu Mad Men umas 7 vezes. Júlia, por sua vez, se sentou numa mesa mais afastada, perto da parede de tijolinhos expostos, com uma taça de vinho na mão e um bloquinho marrom na outra. Anotava detalhes aleatórios. Homem de camisa com estampa de abacaxi, provável engenheiro, mulher rindo alto, amiga bêbada responsável, homem no balcão, cara de que usa a palavra encantadora com frequência. Adivinha quem era esse último? O momento do encontro visual veio como clichê bem ensaiado. Ele levantou os olhos do copo, ela ergueu a taça. O olhar durou mais que o aceitável socialmente, e menos que o suficiente para parecer destino. Kevin sorriu, com a confiança típica de quem acha que domina todas as etapas do flerte. Júlia respondeu com um meio sorriso, umedecendo os lábios e se inclinando levemente para a frente. Achado, pensaram os dois. Ele se aproximou com a naturalidade estudada de alguém que já tinha usado a mesma abordagem centenas de vezes. Com licença, essa cadeira está ocupada? Perguntou apontando para o assento à frente dela. Só se você for alérgico a mulheres que falam demais e têm opiniões fortes. Perfeito. Adoro viver perigosamente. Ele sentou antes que ela respondesse. Kevin, publicitário, apaixonado por memes antigos e jingles dos anos 90. Júlia, jornalista, viciada em documentários deprimentes e discussões inúteis, no Twitter. O aperto de mãos foi firme, com uma faísca que nenhum dos dois se permitiu comentar. A conversa fluiu com a velocidade típica de duas pessoas muito inteligentes fingindo que não estão jogando um contra o outro. Júlia lançou iscas, testou reações, exagerou em pequenas histórias embaraçosas de propósito. Eu tive um hamster chamado Nietzsche. Ele fugiu. Acho que preferiu o caos. Talvez tenha percebido que a gaiola era só uma ilusão da liberdade. Ok, ponto pra você. Kevin, por sua vez, usou seu arsenal completo de charme. Piadas rápidas, observações sensíveis, atenção calculadamente relaxada. Você sempre fala com tanta intensidade no primeiro encontro? Perguntou ele. Só quando o cara parece querer vender uma ideia de si mesmo. Ou talvez eu esteja só tentando parecer misterioso. Tá mais pra vendedor de perfume em aeroporto. Riram. 2 vezes, sem ironia. No final da noite, Kevin pediu o número dela. Júlia hesitou por exatamente 4 segundos. Depois digitou. Só aviso que sou um pouco intensa. Ótimo, eu sou um pouco burro. A gente se equilibra.
Do lado de fora do bar, Kevin mandou uma mensagem para Tiago, seu colega de agência. Missão em andamento. Ela é perfeita, sarcástica, inteligente e provavelmente vai tentar me matar em algum momento. Adorei. Júlia, por sua vez, escreveu no grupo com Clara. Achei o candidato. Ele é publicitário. Tô decidida a fazer esse homem implorar para sair correndo em menos de 2 semanas. Ambos dormiram naquela noite com um sorriso satisfeito e a ilusão de que estavam no controle. Spoiler, ninguém estava. O primeiro encontro oficial aconteceu numa terça-feira à noite. Kevin escolheu um restaurante moderninho no centro, com luz baixa, cadeiras desconfortáveis de propósito e pratos que pareciam saídos de um concurso, de escultura minimalista. O tipo de lugar que fazia você pagar caro por um purê servido em colher de cerâmica artesanal. Júlia chegou 10 minutos atrasada, vestindo um macacão estampado com galáxias e constelações. Nada discreto, deliberadamente estranho. Combinava com os brincos em forma de planetas e o colar com um mini disco de vinil. Uau! Disse Kevin se levantando. Você veio vestida de sistema solar. Eu gosto que o homem saiba logo que estou em outra órbita. Ele sorriu, encantado com a ousadia. Ela notou e se irritou consigo mesma por ter gostado da reação. Durante o jantar, Júlia atacou com sua primeira estratégia pesada. Falar de casamento. Não como piada, mas como planejamento de vida. Eu já tenho uma planilha com fornecedores. Inclusive, tenho 3 temas prontos. Medieval, futurista e casamento da depressão, com trilha sonora de Adele. Someone Like You, na entrada dos padrinhos? Arriscou Kevin. Lógico, com chuva artificial. Ele não piscou, apenas concordou com um ar reflexivo. Gosto de mulher com visão. Droga, murmurou ela, antes de mudar de assunto. Nos dias seguintes, Júlia intensificou a sabotagem. No segundo encontro, levou um álbum de fotos que ela mesma montou com imagens aleatórias da internet. Colagens toscas que simulavam os dois em viagens, casamentos, batizados e lua de mel na Disney. No terceiro apareceu com uma caixa de papelão e anunciou que estava treinando para ser mãe de pet. De dentro da caixa tirou um gato de pelúcia chamado Napoleão, a quem falava em voz aguda e apresentava como nosso filho. Número 4. Fingiu uma crise de ciúmes no meio de um café movimentado porque ele olhou para a garçonete. Ela gritou, "Isso é um teste de fidelidade?" E depois começou a chorar de mentira. Kevin encarava tudo com a compostura de um monge zen em meio a um furacão. Napoleão tem olhos penetrantes. Dá para ver que puxou você, disse ele segurando o gato de pelúcia com naturalidade. Ele também herdou minha tendência à desilusão precoce. Se Júlia tentava afastá-lo, Kevin tentava se aproximar como um profissional da resistência emocional. Ele estava determinado a cumprir sua missão, mas a verdade é que começava a se divertir genuinamente. Ele contra-atacava com seu próprio arsenal de gestos exagerados. Mandou flores para o trabalho dela com um bilhete em latim. Te amo, mas talvez seja febre. Criou uma playlist chamada A Trilha Sonora da Nossa Vida Juntos, com hits cafonas e comentários em áudio antes de cada música. Apareceu com uma camiseta personalizada com a frase 100% da Júlia. E tirou uma selfie com ela no meio da rua. Júlia ria. Queria não rir, mas ria. Kevin fingia que era só atuação. Mas já não era só isso. Durante um dos encontros, sentados num parque após um piquenique improvisado, com direito a suco de caixinha e bolinhos de chuva frios, a conversa fugiu do script. Às vezes eu acho que minha profissão me deixou cínica demais, disse Júlia, encarando o céu nublado. Às vezes eu acho que a minha me fez bom demais em fingir que tô sempre bem. Tipo agora? Tipo agora. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Napoleão, o gato de pelúcia, estava sentado entre eles como um totem involuntário da situação absurda. Enquanto isso, os amigos notavam mudanças.
Eu sei que você tá começando a gostar dele, disse Clara, encarando Julia com o ceticismo de quem já viu esse filme. Não tô. Tô só me divertindo com a resposta emocional de um homem a estímulos malucos. Isso é a definição científica de flerte emocional. Cala a boca, Clara. Na agência, Tiago questionava Kevin. Cara, não tá na hora de desistir da aposta? E admitir que ela me venceu? Não. Admitir que você quer perder. Kevin ficou em silêncio. Na sexta-feira, eles foram a um karaokê. Julia escolheu Bohemian Rhapsody, só para ver se ele aguentaria cantar todas as partes. Ele respondeu com Total Eclipse of the Heart, cantada dramaticamente ajoelhado no palco, olhando direto para ela como se fosse uma declaração. Ela quase chorou, de rir, e de outra coisa que ainda não admitia. Na volta, ele a acompanhou até o carro. Estavam rindo ainda ofegantes pela vergonha pública. Obrigada pela noite, disse ela. Eu devia agradecer. Nem todo dia a gente conhece uma mulher com um gato invisível e um plano de casamento em PowerPoint. Silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio que pedia um beijo. Mas nenhum dos dois teve coragem. Ainda era uma guerra. Mas agora, com armistícios ocasionais, com pouco mais de 3 semanas de experimento, Julia começou a duvidar se o nome do projeto ainda fazia sentido. O objetivo era fazer Kevin fugir, detestar, correr. Mas ali estava ele, mandando memes de tubarões apaixonados às 7 da manhã e perguntando se Napoleão, o gato de pelúcia, estava dormindo bem. E o pior, ela respondia. Pior ainda, ela queria responder. Naquela terça foram a uma sessão de cinema alternativo. Filme polonês, sem trilha sonora, em preto e branco, com cenas longas e silenciosas, em que ninguém parecia saber por quê. Estava ali, inclusive eles. Kevin, para a surpresa dela, não reclamou. Mordeu a pipoca em silêncio e até fingiu entender o simbolismo das batatas apodrecendo na varanda. Aquela parte das batatas representa o fracasso do capitalismo. Emocional, né? Arriscou ele na saída. Meu Deus, você é bom, disse ela rindo. E mentiroso. Uma combinação perigosa. No carro, ela encostou a cabeça no ombro dele por impulso. E ali ficou. Por tempo demais para ser distração. Por tempo demais para qualquer desculpa depois. 2 dias depois, Kevin retribuiu o gesto emocional e o fez à sua maneira. A levou para o evento de criatividade da agência, uma espécie de feira onde todos fingem estar mais inspirados do que estressados. Julia andava ao lado dele entre totens de campanhas premiadas, sacolas ecológicas e coffee breaks cheios de granola disfarçada. Era visível que ela não estava no seu habitat natural, mas fazia esforço. Aqui é onde os publicitários brilham? Perguntou. Aqui é onde a gente finge que ainda acredita em mudança social por meio de slogans. Enquanto caminhavam, um homem grisalho com ar de diretor apareceu, sorridente. Então essa é a famigerada Julia? Ela olhou surpresa. Perdão? A musa da aposta, disse ele rindo como se fosse piada interna. O Kevin tem bom gosto, hein? Julia congelou. Kevin também. O homem logo se despediu, mas o dano estava feito. Aposta? Perguntou ela com a voz baixa. Ele falou brincando. É uma piada interna. Ah, claro. Porque é normal brincar que a gente aposta em pessoas. Kevin tentou mudar de assunto. Julia fingiu que deixou passar, mas os dois sabiam que não. Naquela noite, Julia abriu o arquivo original da matéria. Como fazer um homem me detestar em 30 dias? Ler o título agora parecia ridículo, imaturo, cruel. Mas ela também tinha mentido. Começado tudo com um plano. O peso da hipocrisia caiu como um cobertor molhado. Na manhã seguinte, Kevin encarava a mesma culpa de outro ângulo. No escritório, Sérgio o chamou para conversar. Faltam 7 dias. Vai entregar o que prometeu? Não sei mais o que estou prometendo, nem o que quero. Isso é raro em você. Tá virando gente?
Kevin riu, mas não respondeu. Pela primeira vez, ele não queria conquistar, não queria ganhar. Queria apenas continuar ali. Em casa, abriu uma nova pasta no computador e começou a montar uma campanha só para ela. Não para o chefe, nem para a promoção. Só para lembrar a si mesmo que havia sido real, mesmo quando começou errado. Júlia, por sua vez, escrevia compulsivamente. Um texto novo, sem título, sem pauta, só sentimento bruto, em frases que iam de raiva à confissão. Eles não se falavam havia 2 dias. O silêncio era novo, estranho, intenso. Algo entre eles tinha rachado. E a rachadura agora deixava sentimentos escaparem por todos os lados. Faltavam 2 dias para o fim dos 30. Júlia acordou com a cabeça pesada. Não por ressaca, ela havia passado a noite sóbria, revisando mentalmente tudo o que sentia, sem chegar a lugar algum. Era como tentar escrever um artigo com 1000 versões do título e nenhum parágrafo definitivo. Clara apareceu no apartamento com café, pão de queijo e o olhar atento de quem pressentia desgraça. Tá com cara de quem descobriu que se apaixonou por um publicitário. Acho que me apaixonei por um publicitário, confirmou Júlia, largando o rosto nas mãos. Isso é grave, pior que gostar de refrigerante com gosto de remédio. Mas ele também mentiu. Tem algo que não fecha. Um comentário estranho no evento da agência. Vai perguntar para ele ou vai deixar a paranoia escrever o final dessa história? Júlia não respondeu, mas já sabia a resposta. Naquela tarde, Kevin finalmente tomou coragem. Estava com um envelope nas mãos. Um livreto artesanal com a campanha que criara para Júlia. Não para impressionar ninguém. Apenas para mostrar que tudo aquilo, apesar do início torto, tinha virado verdade. Chegou à porta do apartamento dela e respirou fundo. Isso parece um pedido de desculpas ou uma declaração? Perguntou Júlia, abrindo a porta. Talvez os dois. Ela o convidou a entrar. Sentaram-se no sofá como 2 atores fora de cena, cansados, fora do personagem. Júlia abriu o envelope e folheou lentamente. Havia colagens dos encontros, falas engraçadas que ele havia anotado, fotos que ela nem sabia que ele tinha tirado. No fim, uma frase manuscrita. Você é o tipo de caos que eu queria ter encontrado antes de tentar fingir controle. Júlia segurou o riso e as lágrimas. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular vibrou. Notificação do sistema editorial da revista. Lembrete. Sua matéria está agendada para publicação em 36 horas. Kevin viu a tela por cima do ombro dela e leu. Como fazer um homem me detestar em 30 dias? Silêncio. Pesado. Denso. Kevin, eu posso explicar. Era tudo parte da matéria? Era, no início, mas depois virou outra coisa. Eu desisti de publicar, só não apaguei ainda. E eu sou só o boneco de testes? Não. Você é alguém por quem eu não planejei sentir nada. Kevin se levantou, passando a mão nos cabelos, rindo, nervoso. Sabe o que é pior? Eu também comecei com uma mentira. Júlia parou. Como assim? Eu fiz uma aposta com meu chefe. Se conseguisse fazer alguém se apaixonar por mim em 30 dias, ganhava uma promoção. Você apostou em mim? A pergunta ficou no ar e machucou mais do que os dois esperavam. Eu ia contar, disse ele. Mas comecei a gostar de você, de verdade. E aí, você achou melhor continuar fingindo? Ela devolveu o envelope. Parabéns. Acho que empatamos no jogo de quem machuca mais. Ele a olhou uma última vez, mas não encontrou palavras. Saiu. O corredor parecia mais longo do que antes, ou talvez fosse só o silêncio atrás da porta. Nos 2 dias seguintes, tudo parou. Sem mensagens, sem chamadas, sem Napoleão, o gato de pelúcia, largado no canto da sala. Júlia reescreveu a matéria inteira e depois apagou. Começou um texto novo, intitulado
quando a mentira abre espaço para o que poderia ter sido verdade. Já Kevin, na manhã em que receberia a resposta sobre a promoção, entrou na sala de Sérgio com as mãos vazias. Pode passar para outra pessoa. Eu não consegui. Você tá dizendo que ela não se apaixonou? Tô dizendo que eu me apaixonei, respondeu. E isso me atrapalhou na campanha. Sérgio apenas assentiu. Pela primeira vez, Kevin parecia humano. Naquela noite, os dois encararam a própria culpa em silêncio. A guerra havia acabado, mas ninguém venceu. E talvez, só talvez, ainda não fosse o fim. 2 dias de silêncio podiam parecer pouco, mas para Júlia, era como se o tempo tivesse se estendido, arrastando cada segundo como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela não publicou a matéria. Em vez disso, escreveu um texto que não sabia se teria coragem de mostrar a alguém, intitulado "E se a gente errar tentando acertar?". Era mais confissão do que artigo, sem ironia, sem personagens. Só ela. Do outro lado da cidade, Kevin passava horas encarando a pasta Campanha Júlia no computador. As imagens, os áudios, até os memes, todos agora pareciam lembrar não do plano, mas de algo que ele realmente queria que tivesse dado certo. "E se você simplesmente for atrás dela?", sugeriu Tiago, entregando um café. "Depois de tudo, eu sou o babaca com a aposta. E ela é a jornalista que tentou te espantar com um gato de pelúcia. Napoleão tinha personalidade. Vai, para de dar desculpa." Kevin não respondeu, mas à noite saiu com um pendrive no bolso e uma ideia idiota, ou genial. Na manhã seguinte, Júlia foi chamada às pressas para substituir um colega. Em um evento cultural num centro de convenções. Um bate-papo literário com jovens escritores. Nada demais. Até ela chegar no local e ver o nome dela. No telão. Participação especial. Júlia Lopes. Jornalista, escritora e motivo de um PowerPoint de amor. Ela franziu a testa. PowerPoint. As luzes se apagaram. E então, lá estava ele. Kevin, no palco, com um microfone e o projetor ligado, atrás de si. "Oi. Eu sei. Isso parece brega. Mas brega é só um nome carinhoso que a gente dá pra coragem quando ela está nervosa." Algumas pessoas riram. Júlia não sabia se ria ou fugia. "Eu vim contar uma história. De um publicitário, idiota e uma jornalista genial. Os dois começaram com mentiras. Ele por ambição, ela por curiosidade. E no meio disso tudo aconteceu o que ninguém esperava. Verdade. Daquelas que a gente sente no estômago, no silêncio depois da piada, na vontade de repetir tudo, mas sem o roteiro. No telão, imagens começaram a passar. Memes trocados, prints das conversas, a camiseta 100% da Júlia, um gif de Napoleão dormindo num travesseiro. Eu não sei o que a gente virou, mas sei que você foi a melhor campanha que eu nunca quis vender. E se você deixar, eu queria recomeçar. Do zero, sem mentiras. Só com o caos normal de 2 pessoas tentando fazer dar certo. Silêncio. Até Júlia se levantar e subir ao palco devagar. Você sabe que isso aqui é um evento literário, né? Claro, por isso escrevi tudo, tem até vírgula. Você é um idiota. Eu tô apostando que sim. Ela riu e o beijou. Ali mesmo, com palmas ao fundo, celulares gravando e um suspiro coletivo ecoando pelo auditório. 3 semanas depois, a nova matéria de Júlia foi publicada. O amor às vezes começa como uma mentira, mas a gente escolhe o que transforma em verdade. A imagem de capa: Napoleão, usando óculos de sol e segurando uma plaquinha com a frase: "Meus pais estão tentando de novo." Kevin leu a matéria na varanda com um sorriso no rosto e o coração meio bagunçado. Do melhor jeito possível. Ela apareceu na porta com 2 cafés. Pronto para errar comigo mais 30 vezes? Pronto para errar e aprender, com cláusula de beijo a cada falha. Júlia entregou um café e se sentou ao lado dele. Então, 0 planos? 0.
Só um PowerPoint emocional com GIFs e finais felizes. E ali ficaram, sem roteiros, sem mentiras, só com a vontade de ver no que o caos daria. No fim das contas, talvez o amor não seja sobre encontros perfeitos, mas sobre colisões bem-sucedidas. Dois mundos bagunçados que se esbarram com força o suficiente para quebrar defesas, mas não tão forte a ponto de causar danos irreversíveis. É irônico como Kevin e Julia, cada um armado com suas estratégias e armadilhas, acabaram tropeçando exatamente onde menos queriam, na vulnerabilidade. Entre mentiras que viraram risadas e jogos que se tornaram confissões, eles descobriram que a verdade mais bonita pode nascer de uma farsa, desde que haja coragem para reescrevê-la juntos. Porque amar no fim é isso, desaprender o script. É admitir que a gente não sabe nada, mas topar ensaiar mesmo assim. É rir quando tudo sai errado, e ainda assim, querer repetir a cena. E se for para apostar de novo, que seja no improvável, no imperfeito, no outro, exatamente como ele é. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.